mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, não se esqueça de buscar uma intimidade com Deus. Aonde está isso aqui nesse texto? Vamos ver na vida dos dois personagens. Primeiro, Isaías. Eu fico, irmãos, impressionado com a sensibilidade do profeta Isaías. O Senhor diz para ele assim: vai lá e fala para o rei que ele vai morrer. Ele chega e diz: Deus mandou te falar que você vai morrer. Aí ele começa a sair do palácio, ele está no meio do pátio. O Senhor chegando nele fala assim: volta e fala para o rei que ele não vai morrer. Irmão, imagina só se fosse nós ouvindo uma palavra dessa. Ou a primeira a gente achar que não era Deus, ou a segunda. Porém, o profeta tinha intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus quando fala com Ele. Nós precisamos buscar essa intimidade. Precisamos buscar esta sensibilidade espiritual para ouvir e discernir quando é Deus que fala conosco e quando de intimidade. Muitas vezes você vai agir meio de intimidade, muitas vezes você vai agir meio assim, sabe, como louco. Por exemplo, se você ler 1 Reis capítulo 18, você vai ver o Elias, após 3 anos e meio de seca, subindo para o monte para orar, certo? Ele ora a primeira vez, a segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. Na sétima vez, ele vê uma nuvem. A nuvem era grande? Era pequena. Só que na primeira vez, se você ler esse texto, você vai ver que na primeira vez que ele orou, ou até mesmo antes de orar, ele chamou o seu moço e disse para o moço assim: vai lá e avisa ao rei para ele correr para Jezreel, porque eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Não, irmão, olha aqui, não tinha uma nuvem no céu. E o profeta está dizendo assim: eu estou ouvindo um barulho de uma chuva, e não é chuva pequena não. E aí eu fico imaginando o moço dele olhando para o céu. Eu falei: o profeta está doido, eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada. Mas ele tinha sensibilidade, irmão. E quem tem sensibilidade ouve o que outros não ouvem, percebe o que outros não percebem. E quando ele termina de orar, ele vai falar outra coisa louca. Ele vai olhar para aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É pequeno ou grande? Aí ele vai dizer assim: está vindo uma grande chuva. Irmão, da onde você deduz que de uma pequena nuvem está vindo uma grande chuva? A conta parece que não bate. Uma pequena nuvem, você nem diz que vai chover, mas ele está olhando, olha o tamanhozinho da nuvem. E ele diz assim: vai cair um toró, como diz no Goiás. Vai cair uma grande chuva. Por quê? Porque quem tem intimidade com Deus vê grandes possibilidades em pequenas coisas. Eu vou repetir, parece só uma meia dúzia que entendeu. Quem tem intimidade com Deus, quem tem sensibilidade com Deus, vê grandes possibilidades em pequenas coisas. Então eu fico impressionado com a sensibilidade do profeta Isaías. Deus diz: vai lá e fala que vai morrer. Minutos depois vai lá e fala que não vai morrer mais. Nós precisamos buscar esta sensibilidade, esta intimidade com Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, certo? Dentro ainda dessa questão de intimidade, eu vejo aqui o rei virando o rosto para a parede e orando e chorando. Então aqui eu vejo sensibilidade espiritual, eu vejo um coração voltado para a oração, e eu vejo um espírito quebrantado. Então dentro desse ambiente aqui, ele sofre uma transformação. Ezequias está orando, irmão,
está orando e está chorando diante de Deus. E como a oração e o quebrantamento, ele muda qualquer ambiente. Sempre que eu falo de oração, irmãos, eu não posso sempre, eu me lembro, né, eu não posso deixar de me lembrar do grande avivamento que aconteceu no século passado. No início do século passado, o grande avivamento que impactou ali a América do Norte, que chegou até nós com o avivamento da Rua Azusa, que foi ali instrumentalizado, né, por aquele homem de Deus, um afrodescendente chamado William Seymour. Ele foi um canal de Deus para aquele grande avivamento. Agora, um fato que me chama a atenção na vida de William Seymour, um homem cego de um olho, afrodescendente, não tinha aparência, mas tinha uma vida de oração. Ele ouviu falar do avivamento que estava acontecendo lá na Europa, lá no país de Gales, onde ali Deus estava usando um jovem chamado Robert Evans. E esse jovem estava sendo tremendamente usado por Deus e ganhando muitas almas. E no coração de William Seymour, ele começa a querer, a desejar esse avivamento também lá para a América do Norte, também para os Estados Unidos. E ele começa a orar. Ele não era batizado no Espírito Santo. Eles começaram ali a orar em uma casa que tinha um assoalho de madeira. E havia dias, diz a história, que aquela madeira tremia, tamanha era a presença de Deus ali naquele ambiente, com o povo que estava em oração. Mas William Seymour não era batizado com o Espírito Santo, e ele então teve um desejo muito grande de ter essa experiência pentecostal, de ser selado com o Espírito da promessa, e ele começa a buscar o batismo no Espírito Santo. A história diz que ele orava 5 horas por dia. Orava quanto tempo? 5 horas. 5 horas por dia, buscando o batismo no Espírito Santo. Ele orou 3 anos e meio, 5 horas por dia. Quando passou os 3 anos e meio, o Espírito Santo veio a ele e disse para ele assim: eu tenho uma grande obra na sua vida, ora mais, ora mais, ora mais. Ele já orava 5 horas, passou a orar 7, e assim orou mais 2 anos, 7 horas por dia, até que um dia o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, e ele é batizado com o Espírito Santo e com poder, e Deus usa ele de uma forma extraordinária. A glória de Deus era tão grande naquela ruazinha, naquela casa, antes deles irem para a Rua Azusa, onde eles oravam, o que a história diz, que um dia eles estão ali orando, e a glória de Deus está tão forte, está tão poderosa, que o Senhor batizou uma jovem, uma moça com o Espírito Santo. Aquela moça saiu andando, falando em línguas, assentou ali na sala onde tinha um piano, começou a dedilhar aquele piano perfeitamente, tocando aquele piano e cantando em língua estranha. Detalhe, ela nunca havia pegado uma aula de piano antes. Ela tocou sobre a inspiração do Espírito Santo, ela cantou sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu creio que Deus faz isso quando a igreja ora, irmão. Eu creio que Deus faz isso quando a igreja ora. A oração e o quebrantamento muda qualquer ambiente, muda qualquer situação. Glória a Jesus. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que pensar, que nós temos que trazer à nossa mente, é que no meio da dor, da doença, temos que buscarmos mais intimidade com Deus, mais intimidade. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui, que nós não podemos, Deus abençoe, esquecer, mesmo em meio à dor de qualquer enfermidade, é da soberania de Deus. Vou dizer de novo, mesmo em minhas dores, nunca se esqueça da soberania de Deus. Por que soberania? Deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. Quando o rei ouviu falar da sua morte, ele começa a orar e a chorar, uma coisa normal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de colocar crente para pensar, porque crente é inteligente, é ou não é? Você acha que o rei estava chorando por quê?
Ele ouviu uma palavra que ia morrer. Ele estava chorando por quê mesmo? Hã? Não. Ele não estava chorando. Se eu te disser que ele não estava chorando porque ele ia morrer, você acredita? Ele não estava chorando por medo da morte. Não. Uai, pastor, então por que ele estava chorando? Ele estava chorando, irmãos, porque na cultura judaica, na crença judaica, eles acreditam que a sua vida, ela dá continuidade através dos seus filhos e dos seus descendentes. Eles creem na perpetuação da sua vida através da sua genealogia. É por isso que você vê muita genealogia escrito na Bíblia, a gente lê e fala assim, nossa, que negócio enjoado, né? É ou não é? Nossa, isso aqui nem devia estar aqui. Mas aquilo ali para judeu, irmãos, é vida, é história. Então ele não está chorando porque vai morrer, ele está chorando porque ele não tinha filho. Ele não tinha filho. Então, na cabeça dele, na crença dele, na cultura dele, ele está pensando o seguinte: a minha história acabou. A minha história finalizou-se aqui. E quando você se depara, irmãos, com um fim de história, não tem quem não chora. Não tem quem não chore. E Ezequias está chorando justamente por isso. Ele pensou, não tem filho, não vou ter descendência, acabou meu legado, acabou a minha história. Só que ele começa a buscar um Deus que é soberano. Ele começa a buscar um Deus, irmãos, que é o autor da nossa história. E olha, deixa eu te contar um segredinho aqui. Lá em Gênesis 27, no versículo 2, o Isaac, que na ocasião está com 138 anos, estava velho ou não? Ele pensou assim, vou morrer, estou com o pé na cova. Aí o que ele faz? Ele chama o seu filho mais velho, o Esaú. E ele diz assim, Esaú, é o seguinte, vai lá procurar uma caça, faz um guisado, traz para mim que eu vou comer e vou te abençoar, antes que eu morra. Ele pensou o seguinte, vou morrer daqui a pouco. Então, antes que eu morra, eu quero te abençoar, transmitir a bênção patriarcal para você. Na cabeça dele, com 138 anos, ele vai morrer. Só que o Isaac morreu com 180 anos. Quem é bom de matemática aí? Faz uma subtraçãozinha rápida. 180 menos 138. 42 anos que ele ainda durou. Mas na cabeça dele é o seguinte, estou morrendo. E Deus lá de cima falou assim, tá não. O controle da nossa história, irmãos, está na mão de Deus. Deus é soberano sobre ela. E por mais que as circunstâncias estejam apontando por um fim, acredite naquele que tem o controle da sua vida na palma das suas mãos. Então as lágrimas do rei aqui não é pela morte, é porque ele não tinha filhos. E como ele não tinha filho, era como se a história dele acabasse. Não haveria perpetuidade da sua história, não entraria na sua genealogia. Ele não viveria através de seus filhos, seus netos e assim por diante. A sua história acabava ali. Mas Deus, ele é soberano. E quando ele clama ao Senhor, quando eles começam a pensar nesta situação, quando eles começam agora mesmo em meio à dor, trazer esse ambiente de intimidade, este ambiente de confiança na soberania de Deus, agora aquele ambiente de dor começa a ser transformado para um ambiente de fé. E é neste ambiente de fé que Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. É nesse ambiente de fé que Deus faz coisas tremendas acontecerem. E deixa eu falar um pouquinho aqui sobre ambiente de fé, irmão. Fé não é sentimento. Aliás, olha aqui para mim todo mundo, sentimento, irmão, é até perigoso. Quando você lê Mateus 14, do versículo 22 ao 33, você vai ver ali
o evangelista falando daquele episódio onde Pedro anda sobre as águas, está lembrado dele? Mas especificamente no versículo 30, a Bíblia vai dizer que quando Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu com ele? Ele começa a afundar. Então, fé não é sentimento. Sentimento, ele pode até, em algumas situações, te afundar. Fé não é sentimento, fé é fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, é a firmeza, é a base, é o alicerce em que você está centrado. E quando você cria esse ambiente de fé, coisas grandiosas acontecem. Por mais que estejamos vivendo como Ezequias, um ambiente de morte, de dor, de enfermidades, mas quando você atrai, através de intimidade com Deus e da confiança na soberania de Deus, um ambiente de fé, agora a coisa muda. Agora Deus, Ele faz o extraordinário. Amém? E deixa eu te falar uma coisinha mais aqui sobre esse ambiente. Quando se fala em fé, quando se fala em ambiente de fé, é bom falar de fé, mas é bom a gente entender uma coisa sobre fé. Existe uma fé ativa e uma fé passiva. A fé passiva dificilmente vai te tirar do lugar ou vai trazer algo sobrenatural sobre a sua vida. A única fé que coloca os céus para se moverem e o milagre acontecer na nossa vida é uma fé ativa. É quando esta fé sai do âmbito da verbalização para a ação. Quem está me entendendo diz amém. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia e como isso é interessante. Lá em Marcos capítulo 2, Jesus está em Cafarnaum, estava realizando um culto. Aí 4 crentes ali, meio parafuso solto, pegou um homem paralítico e levou para aquele culto. Aquele homem era paralítico, ambiente de dor, ambiente de enfermidade. Eles pegaram ele e colocaram ele diante de Jesus. Não vou aqui entrar em detalhes. Quando ele chega diante de Jesus, o milagre aconteceu ou não? O milagre foi tão grande, que se você ler aí o último versículo, versículo 33, você vai ver, irmão, a Bíblia dizendo assim, olha, que nunca vimos algo assim, versículo 12 aliás, nunca vimos algo assim. Marcos capítulo 2, versículo 12. Os discípulos, a multidão, viram que o que havia acontecido foi algo tremendo, ao ponto de eles dizerem assim, nós nunca vimos algo assim. Por quê? O que Jesus fez ali? Jesus curou o homem ou não? Mas ele curou o homem como? Ele curou o homem aonde? Ele curou o homem, irmão, por dentro e por fora. Quando o homem desceu, para a expectativa da multidão é o seguinte, assim que ele descer, Jesus vai mandar ele andar. Só que para surpresa deles, quando o homem desceu, Jesus diz, filho, a ti te digo, estão perdoados os teus pecados. O povo está assim, ó, logo faz assim, porque o povo queria ouvir Jesus dizendo o quê? Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas o Senhor estava vendo que a maior necessidade de cura naquele homem não era o exterior, mas era o seu interior. E o Senhor trabalha naquilo que você mais necessita, não naquilo que você está pedindo simplesmente. O Senhor cura ele por dentro, para depois curá-lo por fora. O Senhor faz uma obra completa, glória a Deus. E é por isso que chama tanto a atenção dos discípulos e da multidão, ao ponto de dizer assim, olha, nós nunca vimos isso antes. Alguém que cura por dentro e cura por fora, por dentro e por fora. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui hoje, irmão. Deus vai curar por dentro, Deus vai curar por fora. Não importa qual seja a enfermidade, o ambiente é de fé. E quando tem um ambiente de fé, Deus faz o extraordinário acontecer. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção nesse versículo? Coloca aqui, eu gosto mais desse negócio aqui. Coloca o versículo 5 aqui, irmão. Deixa eu pôr esse povo para pensar. Versículo 5 do capítulo 2 aí. Glória a Jesus. Olha uma coisa que me chama a atenção aqui. Vendo-lhes a fé, certo? Eu vou perguntar e você me responde. Olha aqui para mim. Fé é uma coisa visível ou invisível? Invisível? Invisível. Como então que a Bíblia está dizendo aqui?
vendo-lhes a... Aí alguém aí no banco vai pensar, pastor, mas é Jesus é tudo. Jesus estava aqui como homem, com todas as limitações humanas. Ele não estava aqui, irmãos, com seus atributos incomunicáveis de onipotência, onisciência e onipresença. Ele estava como ser humano, limitado ao tempo e ao espaço. E aí o texto diz assim, vendo-lhes a fé. E aí, fé é uma coisa visível ou invisível? Não, é invisível mesmo. Vocês estão certos. Mas agora olha aqui. Então como é que nós podemos fazer com que essa fé invisível se materialize ao ponto das pessoas virem? Coloque aí por favor, Tiago 2:18. Versículo 17 de Tiago 2 é muito conhecido, não? Que a fé sem obra é morta. Mas o versículo 18 diz assim, ó, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra aí essa tua fé sem obra, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então a fé que opera milagre, irmão, a fé que nos arranca do natural para um ambiente sobrenatural, não importa a dor que você estiver enfrentando, é esta fé de obra, é uma fé de ação, é uma fé que te coloca para agir, não é meramente palavra, verbalizações, não. Se eu perguntar quem crê aqui, todo mundo vai levantar a mão dizendo que sim, mas a fé que te coloca no ambiente de milagre, é uma fé que age, é uma fé ativa, é uma fé que você faz alguma coisa, ao ponto do Senhor ver e manifestar sua glória na sua vida. Agora, para provocar esse crente do seu lado, fala assim, o que você vai fazer aqui hoje, irmão, para demonstrar sua fé? Pergunte aí para essa pessoa bonitona do seu lado, o que você vai fazer aqui hoje para demonstrar a sua fé? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu contar 2 testemunhos aqui para a gente já caminhar para o final e fazer uma oração com a igreja, irmão. Eu gosto muito de história, irmão, gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar. E a igreja do Evangelho Quadrangular, nossa igreja co-irmã, ela foi fundada por uma mulher, Aimee Semple McPherson, no dia 1º de janeiro de 1923, lá em Los Angeles. E a irmã Aimee, como era carinhosamente conhecida, ela era uma mulher de fé extraordinária, muito de fé, coisa impressionante. E Deus usava muito ela na área de cura, cura divina. Deus usava ela de forma espantosa. Mas uma das coisas que ela fez que me chamou muita atenção na biografia dela, ela tinha o costume de andar de cidade em cidade ali, levantando igrejas, levantando obras. Chegava em algum lugar, ou ela locava ali um salão, ou então ela pegava uma tenda de lona, uma espécie de um circo, para realização de cultos. Mas houve uma cidade que ela chegou, onde ela alugou um salão. Só que foi passando os dias, foi passando até meses, e a igreja não crescia, não enchia, muita pouca gente ali. E um dia ela chegou num culto, e a igreja vazia, e ela sentada no altar e pensando ali, orando a Deus, buscando uma sabedoria de Deus para fazer algo. Olha o que é fé em ação, certo? E de repente ela teve uma ideia, uma fé aflorou no seu coração. Ela pegou uma cadeira e foi para a esquina da rua daquela igreja, colocou a cadeira na esquina, subiu na cadeira, fechou os olhos, levantou os braços para cima e ficou lá assim. Irmão, e o ser humano tem um senso de curiosidade, que é uma coisa assim fora do comum. Imagina só uma mulher na esquina ali, né? Em cima de uma cadeira com os olhinhos fechados, com a mão para cima, sem falar nada. Ela ficou lá por alguns minutos, e foi passando o tempo, e ela começou a perceber que foi juntando gente, e ela ouvindo aqui, com o olhinho fechado, com as mãozinhas para cima, e começou a ouvir a aglomeração das pessoas, e foi juntando gente. Quando ela percebeu,
que tinha muita gente. Ela abriu o olho, uma multidão ao redor de curiosos. Ela desceu da cadeira, pegou a cadeira e saiu correndo. Me segue! E o povo, ó, atrás. E ela chegou na porta, o irmão da portaria, o porteiro estava lá. Ela falou assim: ó, quando todo mundo entrar, você tranca a porta. Ele, combinado. E aí ela correu, subiu no altar, pôs a cadeira, e o povo foi chegando e sentava e ficava assim. Aí quando o último passou, o porteiro, e ela, para o púlpito: quero pregar sobre o amor de Jesus Cristo. Coisa de doido, né, irmão? Isso não é coisa de doido? Só que a partir daquele dia, aquela igreja começou a crescer. Porque uma fé que opera milagre, irmãos, não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Quando você faz algo para chamar a atenção de Deus, faz algo movido por esse fogo, essa fé que está dentro do seu coração, Deus, Ele age. A sua fé honra a Deus, e Deus, Ele honra a sua fé. Glória a Deus. Eu estou orando, irmãos, eu estou orando para Deus reativar algo dentro de mim novamente. Deixa eu contar mais um testemunho, pode ou não? Esse agora é meu, um testemunho que aconteceu comigo, aí a gente vai orar. Olha aqui para mim. Há cerca de um ano e 3 meses atrás, a gente estava pastoreando aqui no sudoeste do estado, na divisa de Minas. E aí um evangelista aqui de Anápolis me ligou, me convidando para pregar na igreja dele. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Ele diz assim: pastor, antes de desligar aqui, eu quero te contar um testemunho. Falei: pode contar. Ele falou assim: esse testemunho, ele é um testemunho real, aconteceu comigo. Aonde o Senhor tiver e quiser contar, Ele pode contar. Eu falei: manda, conte a bênção, irmão. E ele disse: olha, o senhor lembra um dia que o senhor foi pregar na nossa igreja, assim, assim, assim. Ele faz parte da nossa igreja lá no Calistolândia, sabe? E eu fui pregar lá, isso deve ter em torno de uns 20 anos, por aí. E eu me lembro, irmãos, que aquele dia o Senhor, Ele tomou aquela igreja com a glória tão extraordinária. E naquela época eu era mais ousado, sabe? Eu confesso para você que eu era meio doido na fé, fazia umas doiduras de fé, assim, coisa maravilhosa. E terminou então o momento da ministração. Eu falei para eles: irmãos, Deus, Ele vai curar pessoas aqui nessa noite. Deus, Ele vai curar. E deixa eu te dizer uma coisa. Foi lido aqui hoje, sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu falei: olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na pontinha da veste de Jesus, e ela foi curada. Quem crê? O povo, todo mundo crê. Diz, e a Bíblia diz em João 14, versículo 12: quem crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que essas. Foi Jesus que prometeu isso. Então é o seguinte: arranquei meu paletó, falei: você vai tocar no meu paletó aqui, e vai ser curado. Irmão, e o povo começou a vir. E ele me disse, ele me contando, me relatando, ele diz: pastor, eu estava com um problema seríssimo de hemorroida. Vou falar, quebrar o protocolo aqui, né? Estava com um problema seríssimo, elas estavam para fora. Eu não estava conseguindo nem andar, como dirá ficar sentado. E eu fui naquele culto, eu estava ali incomodado, porque eu sentia muita dor, muito incômodo. E naquele momento, quando o Senhor falou assim: vem para frente, tocar aqui no meu paletó para você ser curado. Ele disse que começou a andar, ele estava andando até de perna aberta. Eu estou simplesmente narrando o que ele me disse. Ele disse: olha, eu estava andando que nem pata, assim, com a perna aberta, tamanho era incômodo, e as dores que eu sentia. E quando eu fui indo para frente, um espírito de incredulidade começou a tocar no meu coração, e eu parei. Só que lá tinha um irmão que tinha apelido, olha o apelidinho do crente, fogo puro. Ele chegou e me deu um tapa nas costas: vamos, rapaz. E aí eu acabei de chegar lá na frente. Quando chegou lá, o Senhor com o paletó, aí, irmão, quando ele falou, veio vindo na minha mente, que eu lembrei, porque ele segurou no meu paletó com uma mão, e aí depois ele segurou com a outra mão, e eu puxava o paletó, ele não soltava. Mas aí ele me contou o que aconteceu. Ele disse: pastor, quando eu peguei no seu paletó com uma mão, a minha mão ficou grudada, não saía mais. Quando eu segurei com a outra, ficou ali preso, não soltava. Eu falei: eu lembro, eu puxando, você não soltava. Só que quando ele fez isso, ele foi curado na hora daquele problema, curado na hora, instantaneamente aconteceu o milagre. Porque quando há um ambiente de fé, Deus faz o sobrenatural acontecer.
Você quer que Deus pode fazer isso aqui nessa noite? Glória a Jesus, eu creio. Eu creio. Talvez você está vivenciando um ambiente de dor, de enfermidades, de sofrimento, seja no físico ou seja na alma. Mas o ambiente aqui é de fé. Nós estamos dentro, estamos inseridos em um ambiente de fé. E para concluir, irmãos, olha aqui para mim. Quando você demonstra esta fé ativa para Deus, sabe o que acontece? Deus faz até o que você não pediu. O que foi que o Ezequias estava querendo? Ele estava querendo simplesmente viver para poder ver a sua descendência. E o Senhor disse para ele assim: Ezequias, é o seguinte, eu ouvi tua oração e eu vi tuas lágrimas, o ambiente mudou. E então é o seguinte, eu vou te sarar, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Eu vou guardar essa cidade, vou dar livramento para essa cidade. Não vai acontecer problema, né? Deus deu o que ele queria e até o que ele nem pediu. Porque quando você está num ambiente fermo, vai cumprir o que está lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Glória a Deus, fica de pé, glória a Jesus. Eu quero orar, irmão. Quero orar para Deus curar vidas aqui nessa noite. Glória a Jesus. Tem alguém precisando de saúde aqui, de cura hoje? Tem alguém precisando de cura? Se tem, corre aqui para frente. Só quem precisa de cura. Agora olha, só vem se você crer, tá bom? Só vem se você crer realmente que Deus ele vai fazer algo extraordinário aí na sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que em meio a este ambiente Deus faz coisas extraordinárias. Comece a trazer a sua memória agora sobre a intimidade que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus. Comece a trazer a sua memória agora a soberania do Eterno. Ele está no controle desta situação, Ele tem o controle absoluto da sua história. Então, diante disso, transforme esse ambiente de dor em um ambiente de fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu fazer algo aqui que o Espírito de Deus está me impulsionando a fazer, irmão. A Bíblia nos diz, em Tiago capítulo 5 e no versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito, ali está escrito para você orar uns pelos outros para sarar. Então eu gostaria que você agora orasse por alguém. Eu vou orar coletivamente e você vai orar por alguém aí agora. Escolha alguém, abraça esta pessoa, impõe as mãos sobre essa pessoa. Eu creio que o Senhor vai curar vidas aqui nesta hora, tanto do físico como também do emocional. Tem muita gente que o físico está bem, mas o emocional está doente. O emocional precisa de cura, e o Senhor ele vai curar nessa noite. Enquanto os servos de Deus vão estar louvando, nós vamos estar orando, e o Senhor vai estar fazendo na sua vida o que Ele fez na vida do rei Ezequias naquele dia. O Senhor mudou aquele cenário de dor, aquele cenário de morte, para um cenário de vitória, para um cenário de milagre, para um cenário de restauração. Deus eterno, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. Nós cremos que a tua mão está aqui. Nós cremos que a tua glória está aqui. Nós cremos que o Senhor é o Deus de intimidade, Senhor. Está escrito em Salmo 25:14, que
que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Meu Deus, alamaço de candarai, oribicalamaço de candarabasarabácia. Deus, em nome de Jesus, vai liberando uma unção de cura, uma unção de cura, uma unção de cura, uma unção de cura sobre esse lugar. Enfermidade agora, em nome de Jesus, desapareça, desapareça do alto da cabeça, a planta dos pés, doença nos pulmões, no coração, nas vias respiratórias, doença nos nervos, doença no baço, doença no estômago, no esôfago, doença na visão, na audição, no trato, doença nos joelhos, na coluna, no nervo ciático, em nome de Jesus. Bata em retirada agora, toda dor sai, toda dor sai, doença de arritmia, em nome de Jesus, sai, 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 sai agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro saúde, juntamente com a tua igreja, eu ministro a cura, eu ministro a Deus o milagre, saúde, cura divina, cura divina. Venha, Senhor, brotar a cura divina, venha fluir, ó Deus, a cura divina. Cura, Senhor, a depressão, cura, Senhor, o transtorno de bipolaridade, cura, Senhor, meu Deus, a crise de ansiedade, cura, Senhor, ó Deus, toda doença emocional, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Síndrome do pânico, sai, sai, sai. Desejo de autodestruição, de suicídio, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ebadai açu de candarai, uribicalamaçu de candarabia séria, uimachu de candarabasarabácia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Irmãos, o meu horário já está vencido, mas eu não posso fazer, ou não posso deixar de fazer algo que o Espírito de Deus está me impulsionando aqui. Eu gostaria de fazer mais uma oração por algumas pessoas específicas aqui. O Senhor me falava aqui de algumas pessoas, não é só uma nem duas, que você vem enfrentando enfermidades não no seu físico, mas na sua alma. Dentre essas pessoas, o Senhor me mostrava aqui pessoas que têm vivenciado uma angústia muito grande, e uma angústia inexplicável. Você busca razões, motivos para estar assim e não encontra. Uma tristeza infernal. E tem destas pessoas que já até mesmo passou na sua mente que se você morresse seria melhor, porque não está compensando viver como você está vivendo. Eu preciso orar por você. Eu gostaria que essas pessoas ficassem aqui, mais aqui, colada no altar. Eu vou orar por você agora juntamente com a igreja. Essa tristeza vai sair hoje, irmão. Olha só o que a Bíblia diz. Deus, ele vai falando comigo e confirmando na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que a todos os teus companheiros. O Senhor tem para nós, irmão, é óleo de alegria, é alegria. E o Senhor não te chamou para viver essa vida de tristeza, de angústia que você está vivendo. Amém? Eu quero orar por essas pessoas agora. Eu queria que você me ajudasse a orar, tá bom? Estende as tuas mãos para cá, irmão. Problemas na alma é coisa invisível, a pessoa não vê. É por isso que Jesus curou aquele homem por dentro primeiro, porque só o Senhor via aquilo ali. E o Senhor vai curar estas vidas hoje. A partir de hoje você vai ver uma grande diferença. Pai eterno, mais uma vez eu oro, juntamente com a tua igreja. Senhor, o Senhor é bom,
como foi cantado aqui nesta noite, e a tua misericórdia dura para sempre. Estende tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas. Vai arrancando, ó Deus, da alma, Senhor, a tristeza. Vai arrancando, ó Senhor, esta dor interna, esse sentimento, Senhor, de culpa, esse sentimento, Senhor, de culpa, essas acusações infernais, em nome de Jesus. Senhor, vai curando, vai curando, vai curando. Que esta vida saia daqui diferente, que esta vida sinta o abraço do teu Espírito, o maior e melhor psicólogo do universo. Que o Senhor, ó Deus, derrame este óleo de alegria que está escrito aqui em Hebreus 1:9. Cura, Senhor, a alma, cura, Senhor, o emocional, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós ministramos saúde emocional sobre estas vidas, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Levante a tua mão bem alta e diga: em nome de Jesus, eu tomo posse, eu me aproprio da cura que o Senhor trouxe à minha vida, não só para a minha vida, mas para a minha casa, para a minha família, para todos que estão ao meu redor. Esta cura veio hoje. E assim como aconteceu com Ezequias, eu vou voltar no templo para adorar, para testemunhar do que o Senhor já realizou na minha vida aqui nesta noite. Só quem crê aplauda Jesus aí bem forte. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Eu volto a palavra aqui para o pastor Elias. Glória a Jesus. Nos perdoe aí o horário, passei um pouquinho, 9 minutos do horário. Amém.